Nem sempre é fácil seguir a vontade de Deus. Não porque ela seja difícil de se obedecer, mas porque nem sempre é fácil se saber exatamente o que Deus espera em determinados assuntos ou circunstâncias. Mas quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão procurando obedecer à vontade de Deus? Será que eu talvez também esteja cometendo algum equívoco quando eu tento cumprir o que Deus espera? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender como saber se estamos diante ou não da vontade de Deus. O programa começou, fica comigo a partir de agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, que Deus abençoe sua vida, abençoe você assim imensamente e que a partir de agora você esteja com o coração em paz, para juntos aqui estudarmos a palavra de Deus e, quem sabe, tirarmos lições importantes para a nossa vida, tá bem? Eu estou aqui nas minhas mãos com a revista Esperança, Deus Me Ouve. Ela vai lhe ajudar a compreender melhor quais são os planos de Deus para a sua vida. E isso usando especialmente a prática da oração. Você é uma pessoa que ora? Você ora e parece que as coisas não acontecem? Você ora de acordo com a vontade de Deus? Bom, para você ter resposta a essas perguntas, essa é a revista que você precisa e é muito fácil você pedir ela agora mesmo para nós. Eu vou até mostrar aqui para você como é que você pode fazer para pedir essa revista através da web, através da internet. Você vai digitar aqui no endereço lá do seu buscador, novotempo.com/escola bíblica. Você vai ser levado para essa página aqui e quando você cair nessa página, você vai escolher a revista que você estará pedindo, né? Então você pode procurar, no nosso caso, a nossa revista está aqui, Deus Me Ouve. Você vai clicar no botão, é bem simples, hein? Intuitivo. Quando você clicar, você vai ver essa imagem aqui, essa tela. Você vai ter duas opções. Se você é da realidade virtual, quer a revista em formato de PDF, você clica aqui, ela vai ser encaminhada para o seu e-mail. Se você prefere pelo correio, você vai clicar e então você vai seguir aqui passo a passo. São 5 passos, você colocando informações importantes para que a gente consiga entregar para você exatamente essa revista que você tanto precisa para compreender melhor qual é a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Obrigado aí pela sua companhia. É muito importante nesse momento você estar conectado aqui conosco e eu quero te dizer que se você recebe de graça aqui essa revista, é porque a gente tem uma parceria aqui com os nossos queridos Anjos da Esperança. Eu não sei se você é anjo ou não, mas se você não é só ligar agora mesmo para o telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 e ao entrar em contato com a gente, você vai ter todas as suas dúvidas respondidas para você também ser um anjo da esperança. Bom, nós estamos aqui numa série estudando sobre a questão da vontade de Deus na nossa vida, mas hoje eu quero estudar com você exatamente qual é a forma correta para a gente conhecer a vontade de Deus. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem procurando obedecer à vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Bom, não existe assim uma cartilha que apresente alguns passos que facilitem a percepção de como nós estamos perto ou longe daquilo que Deus espera para a nossa vida. O Jonathan era um jovem pastor solteiro e ele estava procurando uma esposa já fazia algum tempo. Quando ele se deparou com um artigo muito bonito de uma revista cristã que tinha sido escrita por uma mulher para solteiros, quando ele percebeu que esse artigo tinha sido escrito por uma mulher, bem, os seus pensamentos começaram a se agitar na sua mente.
Ele então se sentou na sua escrivaninha e escreveu uma carta para o editor daquela revista, dizendo que ele tinha certeza que havia finalmente encontrado a vontade de Deus para a sua vida, que o Espírito Santo lhe havia dito que aquela escritora que escreveu aquele artigo deveria ser a sua esposa. E por causa disso ele estava solicitando o endereço daquela mulher. A revista rapidamente enviou para ele uma carta com uma resposta surpreendente e também embaraçosa. A jovem que escrevera aquele artigo já era casada. Bom, o que foi que deu de errado com a revelação que o Jonathan, o pastor, teve? Como é que pode aquele pastor ter se enganado assim tanto? Já que não dá para saber, assim, às vezes, metodicamente, se estamos próximos ou, quem sabe, distantes de fazer o que Deus espera de nós, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas tentam obedecer à vontade e os planos de Deus? Bom, encontrar a vontade de Deus para a nossa vida tem sido sempre uma busca constante por todos os cristãos. Veja, nós que esperamos que a sabedoria, que o amor de Deus nos guie até a pessoa perfeita, que nos mostre qual é o emprego certo e que também nos ajude a encontrar a nossa família perfeita, nós sempre estamos atrás da vontade de Deus. Mas acontece que nós visualizamos a vontade de Deus, muitas vezes, como se fosse uma espécie de estrada de ouro, que vai nos levar até o país das maravilhas. Mas acontece que muitos cristãos acabam desiludidos, sabe por quê? Porque nem sempre Deus parece falar de modo tão claro como a gente está esperando. E às vezes os sinais, que aparecem, eles são contraditórios. Algumas vezes o que as pessoas veem como se fosse Deus abrindo uma porta, na verdade, vai dar num muro de pedra. Bom, diante dessa frustração, existem basicamente 2 erros que muitas pessoas cometem quando estão procurando a vontade de Deus para a sua vida. Esses 2 erros, eles geralmente causam a maior parte das nossas perplexidades, dos nossos problemas para conhecer a vontade de Deus. E quais são eles? O primeiro erro é você ter uma impetuosidade na busca. O que isso significa? É você correr à frente de Deus. Veja, primeiramente, vamos pensar nisso. Existem aqueles que habitualmente eles correm na frente de Deus. Quem são eles? São os que se movem assim impetuosamente. Eles acabam vendo sinais em toda parte e eles seguem esses sinais, que eles pensam ser a resposta de Deus. Mas o erro que eles cometem é o seguinte: confundir as nossas próprias tendências com aquilo que seria a vontade de Deus. As pessoas que são assim, geralmente elas seguem cada impulso como sendo um chamado do Espírito Santo. E isso é perigoso. Geralmente a pessoa que faz isso, que é impetuosa, mais do que ser guiada assim pela sua mente e tudo mais, pelas suas impressões, ela acaba sendo uma pessoa muito subjetiva. O que isso significa? Quem age assim, impetuosamente, tende a basear suas grandes decisões em impressões que não são objetivas, são subjetivas. Pode ser tanto um sim quanto um não. Para eles, é sempre comum, esse tipo de pessoa, a declaração: olha, eu tenho sido impressionado com isso. Muitas vezes a versão religiosa que está por detrás disso é: bom, o meu desejo é... Você consegue entender? Quando essas pessoas procuram sinais para guiá-las, na verdade, elas estão sendo tentadas a virar as chances ao seu favor. Ela está procurando, ela quer aquilo e ela vai colocar Deus dizendo aquilo como sendo a sua vontade. Talvez você tenha ouvido pessoas orando mais ou menos assim: olha, se tu, Senhor, quiser que a gente não se case, então retira de nós o amor mútuo completamente. É claro que isso não é provável que vai acontecer, não é mesmo? Você já viu alguém alguma vez fazendo a seguinte oração também: Senhor, se o Senhor não quiser que a gente faça essa viagem, por favor, não permita que o motor do carro pegue. Claro que o motor do carro sempre pegou antes. Qual é a chance dele não pegar agora? Veja, essas pessoas impetuosas, quando procuram orientação nas Escrituras, elas usam
como o formato por detrás dos seus próprios desejos. E eles acabam anuviando o quadro. O que isso significa? Esse tipo de gente, talvez ela vai pegar a Bíblia e vai parar o dedo, por exemplo, sobre algum versículo dos Salmos. É bem provável que o dedo dela vá parar num versículo encorajador, porque todos os versos do Salmo são encorajadores, ou pelo menos a sua esmagadora maioria. E eles vão dar uma ordem para você perseverar, uma ordem para você ir avante, ou talvez uma garantia de uma bênção de Deus. E aí quando alguém vê isso, diz, pronto, olha, aqui está a vontade de Deus, Deus está me dizendo. Veja, esse encorajamento, ele acaba sendo tomado como se fosse uma confirmação específica de planos que ele carrega dentro do seu próprio coração. E é nesse contexto que o impetuoso ele corre adiante, ou seja, ele vai à frente de Deus. Bom, agora, nesse contexto, depois que eu falei isso, a gente vai chegar no segundo grande erro que as pessoas cometem quando procuram a vontade de Deus. E que erro é esse? Se o primeiro é agir impetuosamente, o segundo erro é oposto a esse. É você viver uma espécie de inércia na busca. Esse é um outro tipo de pessoa. São aquelas que ficam imóveis. As pessoas imóveis que não tomam atitude, elas estão sempre buscando orientação, estão sempre esperando orientação, mas elas nunca obtêm a orientação certa. Então elas não fazem nada. Esse tipo de gente não corre à frente de Deus. Onde é que ela anda? Ela anda atrás de Deus. Elas sempre estão andando atrás de Deus. E isso acontece o tempo todo. Esse tipo de pessoa quer esperar algum grande sinal arbitrário, que seja definitivo, claro, antes de agir. Veja, os impetuosos, eles tendem a tornar os seus sinais muito fáceis. Já os imóveis tendem a tornar os seus sinais muito difíceis. Veja, para os acomodados, tudo o que acontece é a vontade de Deus. As dificuldades não são desafios que você tem que superar. Elas são como se fosse uma placa dizendo para você assim, ó, volte, não siga. Os acomodados, eles querem ter paz, a paz de Deus, antes de tomar grandes decisões. Eles anseiam por uma segurança total e completa. O que eles acabam se esquecendo é que todas as grandes decisões, elas nos deixam nervosos. Por exemplo, eles acabam não entendendo alguns sinais difusos. É improvável, por exemplo, que qualquer noivo consiga sentir a paz de Deus pouco antes do seu casamento. Ele acorda e diz, bom, será que Deus vai me dizer se eu vou casar ou não? Mas ele começa a suar, ele fica preocupado, suas mãos ficam frias, a garganta seca, a sua vida inteira passa diante dele como se fosse um filme. Mas será que isso significa que Deus está dizendo para ele não ir avante? É claro que não. Infelizmente, o acomodado, ele pode estar repleto de apreensões erradas. O acomodado, ele vai ter a tendência de ver os seus desejos humanos, naturais, como sendo pecado. E aí ele não avança, ele não toma grandes decisões. Esses acomodados, eles não querem ser levados apenas por seus impulsos. Isso, sem dúvida, é elogiável. Mas eles acabam negando cada desejo do coração, pensando, não, isso aqui não é vontade de Deus. Será que não é mesmo? Alguns até chegam ao ponto de pensar, olha, se eu gosto, não deve ser a vontade de Deus, porque os meus gostos, eles são errados. E assim eles ficam esperando, eles ficam ansiando, eles ficam buscando algum sinal do céu. Bom, mas às vezes as coisas improváveis acontecem. E tem uma história bem interessante de um casamento improvável. Um jovem estudante de ópera na cidade de Munique, ele estava fazendo uma tarefa comum, assim, do dia a dia, lá no jardim da pensão que ele morava, e ele estava cantando exatamente, naquele momento, a seguinte frase, assim, venha para mim, meu amor, venha nas asas da luz. Para surpresa dele, uma menina, uma jovem, caiu do céu e pousou bem diante dos pés dele. Essa visita celeste, na verdade, era uma atriz que estava trabalhando de dublê num filme e ela saltou de paraquedas e caiu direto nos braços dele. Os dois ficaram apaixonados, o jovem se apaixonou por aquela moça
Em poucos meses, os dois casaram. Bom, essa história certamente foi um encontro notável e muito raro. A maioria das pessoas sabe que o cônjuge, o amado, a amada, ele não cai do céu nos braços. Fala, Senhor, manda, e Deus coloca ali. Não é assim que acontece. Mas os acomodados, eles esperam que isso aconteça. Eles querem que a resposta de Deus seja definitiva, que seja clara, que a bênção ou o sinal caiam do céu bem na frente deles. E, geralmente, eles permanecem cantando no jardim, esperando que esse desejo se realize. Só que eles nunca vão conseguir sucesso. A liberdade, ela demanda de nós alguns limites de ação. Veja, os impetuosos e os acomodados, eles cometem 2 erros básicos que a gente tem que evitar. Que erros são esses? Correr à frente de Deus e o outro, andar atrás de Deus. Uma das grandes coisas a respeito da vontade moral de Deus é que ela nos dá limites, ela nos dá liberdade para nós agirmos. Deus quer que você e eu, que nós sejamos capazes de olhar, de escolher confortavelmente, assim, dentro dos quadrantes do regimento da sua vontade moral, da sua lei. Mas qual é a orientação que a gente precisa nessa busca? Você quer conhecer qual que é o plano de Deus para a sua vida? Como saber onde nós estamos diante da lei de Deus? A primeira coisa que a gente precisa saber, nós precisamos buscar conhecer a vontade moral de Deus. Quais são os princípios dele que são imutáveis? Eles precisam orientar as nossas decisões. Mas, além disso, nós precisamos buscar conhecer os dons e propósitos individuais de Deus para nós, que são os seus planos contextualizáveis. Às vezes, Deus tem um leque de opção. E tem uma terceira coisa que a gente precisa fazer. Nós precisamos buscar conhecer as prioridades certas de Deus para nós. E assim entendemos quais são as suas expectativas que estão próximas. Primeiramente, a gente precisa firmar os pés na sua lei, na vontade moral de Deus. Depois, nós podemos passar para o próximo passo. Todos nós somos chamados para viver dentro da lei. Não tem ninguém que foi chamado por Deus para quebrar a lei, viver longe da lei. Mas acontece que nem todos nós cumprimos a lei do mesmo modo. Cada um de nós tem os seus próprios dons, cada um de nós tem os seus próprios, os seus definidos projetos pessoais. Nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito central como indivíduo. E para fazer isso, nós precisamos descobrir quais são os nossos dons básicos. Nós podemos andar nos passos de Deus. Nós não precisamos estar sempre ou à frente dele ou andando atrás dele. Nós podemos conhecer um Deus que nos guia, primeiro, nos certificando de que nós estamos no centro da sua vontade moral. Segundo, descobrindo que o seu propósito básico para nós, ele pode ser cumprido através do uso dos nossos dons. E, finalmente, nós devemos adquirir a sabedoria através da palavra de Deus, que vai nos ajudar a estabelecer quais são as prioridades certas. Eu espero que você busque essas 3 coisas, que você separe tempo para fazer com que o alicerce do plano de Deus na sua vida, ele comece a te dar condições de construir coisas. A vontade de Deus, ela não vai permanecer como se fosse um alvo ilusório, se você fizer isso. Ela sempre vai ser um guia presente. Por isso, você precisa se decidir a andar nas coisas passadas de Deus, de hoje para frente. É dessa maneira que as coisas incrivelmente maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. Tem um grande exemplo bíblico que eu quero compartilhar com você, que é Paulo. Vamos olhar para a vida de Paulo para a gente, de fato, conseguir compreender como é que nós podemos evitar cometer esses 2 erros. Que erros são esses? Andar à frente de Deus ou andar atrás de Deus. E para isso, eu queria que você entendesse uma coisa muito importante sobre a vida de Paulo. Vamos dar uma olhadinha para ele. Vamos olhar para a vida dele. Paulo foi provavelmente, a conversão dele foi a maior da igreja do Novo Testamento. O contexto religioso dele, ele nasceu
num lar que era tradicional. Filipenses capítulo 3, o verso 5, diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Ele nasceu na cidade de Tarso, que era uma capital da Cilícia, um importante centro cultural romano. Ele se familiarizou com a filosofia, com a poesia dos gregos. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, na cidade de Jerusalém. Ele recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa da época. E por causa disso, ele se filiou à ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. Ele se tornou a maior expressão do judaísmo antes da sua conversão e se tornou a expressão do cristianismo também após a sua conversão. Ele é extraordinário. Paulo, ele foi convertido, ele não se converteu quando Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco. Ele contemplou uma visão gloriosa da manifestação de Jesus. Os seus olhos espirituais foram abertos, mas seus olhos físicos ficaram fechados, ficando completamente cego por algum tempo. Ele caiu em terra literalmente. Ele ouviu a voz de Deus falando com ele, ele reconheceu que Jesus era o seu Senhor, ele reconheceu que era pecador, reconheceu que precisava ser guiado pelo Senhor. Mas é aqui que os problemas começam. A vontade de Deus parecia até aqui ser clara, evidente para ele, mas quando ele foi cumprir o que Deus esperava dele, as coisas não saíram do jeito que ele esperava. Vamos dar uma olhadinha comigo. Olha a história de Paulo, no capítulo 9 de Atos, a partir do verso 26 até o verso 31. Atos, capítulo 9, do verso 26 até o verso 31. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito, crescia em número. Olha só que interessante, o cronograma da vida de Paulo após a conversão. Em Damasco, ele se encontra com Cristo. Isso daqui é um fato extraordinário. Ele vai para a região da Arábia e passa durante 3 anos ali aprendendo de Cristo. Depois ele volta para Damasco e ele ensina agora sobre Cristo e ele precisa fugir para não ser morto. Ele vai para Jerusalém e ele luta por Cristo com os apóstolos, com a igreja, com os judeus que não acreditavam nele e agora passaram até a persegui-lo. E depois disso tudo, ele é enviado para Tarso. Ele volta para casa, ele se frustra, fica 10 anos longe dos holofotes, até que ele esteja pronto para cumprir a vontade de Deus. Aqui a gente encontra Paulo indo à frente de Deus. Lá em Atos 9,15, Deus já tinha dito que ele seria um instrumento muito importante, um instrumento escolhido para levar a mensagem aos gentios. Isso estava claro, a missão dele era essa. Deus havia determinado que Paulo seria o apóstolo para os gentios, mas não foi exatamente isso que ele fez. Primeiro, ele entendeu que a sua missão era pregar para os seus pares judeus. E ele fez isso em Damasco, quase foi morto. Fez isso em Jerusalém, quase foi morto. Ele não queria fugir outra vez, ele não queria sair, mas a igreja não queria, os judeus não queriam. Mesmo Deus também não queria. Não há nenhuma opção melhor do que você estar no lugar onde Deus manda, mas não tem lugar pior e mais difícil para se estar onde Deus não quer. Por isso que nós precisamos abrir mão de nossa vontade para seguir a vontade de Deus. Se a igreja e os judeus não queriam Paulo, se ninguém queria suportar o ministério dele, Paulo não saiu de Jerusalém, ele foi saído. Eles não apenas se livraram dele, como enviaram de volta para sua cidade natal, Tarso. Ali ele permaneceu 10 anos, esperando contrariado o que Deus tinha para a sua vida. E aí agora ele passa a viver atrás de Deus. Ele viu a igreja que estava crescendo, a igreja que tinha paz, a igreja prosperando, a igreja se edificando, caminhando nos caminhos do Senhor. E agora ele fica vendo que a igreja estava melhor sem ele. Quando finalmente ele foi embora, a igreja teve paz. Pior do que ter a sua vontade negada,
E você descobrir que era de fato o problema, e foi isso que ele percebeu. Quando ele foi embora, a igreja teve paz. A igreja conseguiu prosperar, mas foi lá no isolamento em Tarso que Paulo experimentou viver uma outra realidade. Depois de 10 anos, Deus o tira do seu deserto. E ele agora passa a viver o caminho de Deus. É por isso que na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 7, ele diz: eu finalmente fui designado pregador e apóstolo para os gentios. Ele entendeu o seu plano e agora, a partir daquele instante, ele estava pronto para viver ao lado de Deus, seguindo a vontade de Deus, não à frente, muito menos atrás. Como Paulo, nós precisamos entender onde é que nós estamos diante da vontade de Deus. Correndo à frente ou correndo atrás? Para fazer a sua vontade, nós precisamos conhecer a vontade moral de Deus, os seus princípios. Nós também precisamos conhecer quais são os nossos dons, os nossos propósitos, quais são os planos de Deus contextualizados para a nossa vida. E nós também precisamos conhecer quais são as prioridades certas de Deus para nós. Quando Paulo entendeu isso, a sua vida deu uma guinada. E ele agora, de fato, aliou o seu chamado, a sua vocação, a sua missão. Porque ele não estava à frente, ele não estava atrás, ele estava ao lado de Deus. Como é que você se sente hoje? A vontade de Deus parece que está atrás, porque você está correndo mais rápido do que ele. Parece que a vontade de Deus está à frente, porque você já desistiu de cumprir, você está como Paulo em Tarso, 10 anos parado, esperando e as coisas não acontecem. Eu quero te convidar a experimentar algo novo. Procurar conhecer qual é o plano moral de Deus para a sua vida, qual é o plano específico dos dons e talentos que Deus tem para você e qual é a vontade de Deus para você através daquilo que Ele te deu. Esse é um senso extraordinário, ser usado por Deus. Talvez é isso que você esteja precisando. Quer sair de Tarso? Quer deixar para lá a sua frustração? Insista um pouquinho mais. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é plena, ela é santa, mas eu preciso escolher vivê-la na intensidade certa, no momento certo e ao lado de Deus. Se for necessário, desacelere, se for necessário, se apresse, mas não perca o passo de Deus. Ande com Ele, que todas as coisas vão valer a pena. Está precisando de sabedoria e discernimento? Então você chegou no momento mais importante. Eu quero orar com você. Não saia desse nosso encontro sem essa bênção. Ora comigo. Senhor, nós precisamos do Teu discernimento, da Tua sabedoria para nos posicionarmos adequadamente diante da Tua vontade. Não queremos estar à frente, muito menos andar atrás, queremos andar ao Seu lado. Viver em todos os dias os Teus planos para nós. Para isso, que a Tua palavra nos conduza, que a Tua lei nos solidifique no caminho certo, mas que o Teu Espírito nos sensibilize, através da sabedoria, a tomar melhores decisões. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Que bom poder chegar nesse momento e poder lembrar você que a maior de todas as verdades está escrita. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.